Meu nome é Geraldo, temos atividade aqui na casa. A gente vai começar a gravar aqui umas palestras, e quando eu estiver aqui também a gente grava o curso e vai fazendo isso, né? E nós vamos falar hoje sobre esse tema, que é individualidade. E, inclusive, no livro dos Espíritos, aqui, lei divina ou natural, e que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é única e verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós vamos estar falando a respeito um pouquinho dessa lei de individualidade, e vamos dar um pouco de pano para a manga, né? E às vezes complica um pouco a cabeça da gente, quando a gente parte um pouco um determinado tipo de estudo que às vezes não estamos aí acostumados a mexer nele, né? Então, por exemplo, dentro dessa questão da individualidade, ela é também baseada na lei natural, ela é também uma lei cósmica, ela é uma lei universal, porque o universo, na verdade, ele se organiza, todo o universo se organiza dentro da individualidade, né? E aí eu fico pensando aqui com meus botões, né? A minha cabeça viaja demais, e eu fico imaginando assim, por exemplo, Deus criando, né? E aí chegou na hora de criar a humanidade. Aí ele pensou assim: bom, essa turma vai me dar trabalho, vai ficar perguntando de coisa demais, vai ficar caçando pelo em casca de ovo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma lei, né? Em que todos eles vão responder dentro dessa lei, e assim eu me isento. Então eu não vou ser culpado de nada, né? Eu não vou ser carrasco de ninguém, né? Eu não vou ser o benfeitor, né? Tipo, dou para um, dou para o outro, não dou para o outro. Enfim, eu vou botar essa lei para eles, e a lei de individualidade, o que concerne que cada um neste universo é individual. Mas individual não significa que nós estamos separados do todo. Pelo contrário, nós estamos interligados ao todo, né? Autossuficiente, vamos lembrar que só Deus, segundo o que nós conhecemos, só Deus é onipotente, né? É autossuficiente. Fora dele, todos nós somos, de uma determinada forma, dependentes. Eu dependo de outras pessoas dependem de mim, nós dependemos de um todo, então não somos autossuficientes. E nessa lei de individualidade, tudo vai se diversificando, né? Somos semelhantes, mas não somos iguais. Não é igual, seria uma cópia, né? Tipo uma xerox. Não tem xerox. Eu sou único nesse universo, você é único nesse universo. Isso dá um senso de responsabilidade. Para pensar. Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém. Não importa se o indivíduo é bonito, se é feio, se é milionário, se nasceu debaixo da ponte. É único. E dentro desse processo, eu preciso de começar a assumir responsabilidade por essa individualidade que sou eu. Então eu, como individualidade, entendendo que faço parte de um processo, de um todo, eu vou crescendo com esse todo. Porque se eu pensasse, por exemplo, em crescer só partindo de mim, dos meus conceitos, eu estaria querendo me colocar numa condição de Deus, que não sou. Então, entra aí um processo de humildade, que é o reconhecimento de que eu necessito de um todo para que eu possa crescer. Crescer quanto? Só Deus sabe, né? Nós sabemos aí, segundo a espiritualidade, que você tem o reino mineral, vegetal, hominal, vegetal, animal, hominal, depois arcangélico, e aí para cima só Deus sabe. Mas o importante não é o depois, o importante é agora. O que eu faço com essa individualidade agora?
todas as outras leis de uma determinada forma, elas se ajustam a esta lei e esta lei se ajusta às outras leis, né? Então aí nós temos lei de integridade, lei de acúmulo, lei de equivalência, está tudo embutido dentro de uma única lei que é causa e efeito. Então por isso que quando a gente fala, por exemplo, causa e efeito, de um ponto ao outro, nós temos outras leis. E é super importante que a gente vá conhecendo um pouco essas leis, porque o conhecimento dessas leis vai me tornando uma pessoa mais natural. Quando eu entro no processo do natural, eu percebo então que tudo aquilo que acontece na minha vida e tudo aquilo que de uma determinada forma é o contexto do universo, é o contexto da vida terrena, ele está dentro de um processo de natural. Mas o que nós seres humanos geralmente fazemos? Nós queremos entrar no processo do normal. Quando você quer entrar no processo do normal, você se anula, porque nada é normal. A gente só imagina que é. Eu gostaria de ser normal, assim que não fulano de tal, mas não é. Você se anula, porque não tem normal, né? Tem uma lei natural, é natural. Então é natural você ser como você é. Nossa, mas eu sou uma pessoa chata. Você está dentro da naturalidade, é um momento dentro do seu processo de crescimento. Como espírito, você é chato. E aí fica muito mais fácil quando eu aceito que eu sou chato, você está entendendo? Porque aceitando que eu sou, realmente eu sou chato. Mas ser chato é bom? Não, não é muito bom, Paulo. Então eu preciso fazer alguma coisa para poder mudar, né? Entrar dentro do processo do normal, eu querer ser igual ao outro. Eu não sou igual ao outro. Querer ser igual ao outro é equivalente a você chegar para Deus e falar para ele assim: Senhor, o Senhor errou, pisou na bola comigo, né? Eu queria ser assim, você entendeu? Ter cabelos, né? Não, eu estou dentro do natural, eu sou careca, sabe? Estou envelhecendo, eu estou dentro de um processo. Então aceitar isso é fundamental. E de uma determinada forma, dentro desse processo, aí nós entramos numa outra lei chamada lei, né, da relatividade. É relativo, né? Por que eu tenho o conhecimento que eu tenho? Porque é relativo a uma série de situações que já me aconteceram na vida, tal, tudo mais, que me trouxeram até o momento presente, no qual eu acumulei determinado conhecimento. Ponto. Nossa, mas eu gostaria de ter uma cabeça de Einstein, mas não tem. É relativo dentro do meu processo, né, de crescimento como espírito. Agora, eu posso ser um Einstein da vida? Claro, todos, sem exceção, serão. Não sei quando, mas serão, né? Aí pode variar aí, talvez alguns séculos, alguns milênios, não sei. Se nós pegarmos, por exemplo, baseado na história de Emmanuel, há 2000 anos atrás, né, a cabeça que ele tinha, de 2000 anos, ele passou por vários processos, por várias encarnações, aprendeu através das encarnações, e graças a Deus, uma das coisas maravilhosas de saber é que a gente também aprende no mundo espiritual, porque se Deus tivesse nos criado para aprender só através da encarnação aqui no mundo físico, meu Deus do céu, o nosso planeta seria mais atrasado do que sei lá o quê, né? Talvez a gente não tivesse lá que nem os clubes na época das cavernas, né? Mas já é muito melhor. Então a gente vai, desencarna, aprende pra caramba no mundo espiritual, tal, tudo mais, traz um pouco desse conhecimento, dependendo do conhecimento não vai trazer, né? Porque eu preciso de aprender ter outros tipos de conhecimento, eu preciso trabalhar outros traços do meu caráter, que eu de repente não trabalhei. Imagina, a gente desencarna aqui com um baita de um orgulho extraordinário, tá? Passa pelo processo, tem que passar, está no mundo espiritual, está aprendendo e aquela coisa toda e tal, tudo mais. De repente a gente encarna aqui dentro de um processo no qual eu vou ter que
aprender a ser humilde, né? Porque imagina eu orgulhoso pra caramba, numa próxima encarnação, aí eu volto mais rico. Vai ser mais complicado. Então, de repente, eu tenho que nascer lá, sei lá onde, né? Tem que passar por determinadas situações e tal, tudo mais. Isso faz parte, dentro de um processo de lei, um processo natural. Então, é relativo àquilo que eu necessito como crescimento, para eu crescer como um espírito, porque do contrário, eu vou entrar pelo cano, né? Outra coisa muito importante dentro dessa questão da individualidade: somos seres individuais? Somos, mas estamos num verdadeiro universo de influenciação. O meio influi na vida do ser humano? Influi, é óbvio que influi. O mundo espiritual influi no mundo físico? Influi, e vice-versa, influi. Mas há determinadas situações, por exemplo, que influem em um e não influem em outro. Por quê? Porque você tem aquela pessoa que é influenciável e tem outro que não. Então, quando eu me permito ser influenciado por um determinado assunto, eu busco aquele assunto e vou trabalhar em cima daquele assunto. Quando é um assunto que não me interessa, eu não sou influenciado por ele, ele simplesmente não ocupa espaço mental na minha vida. Eu nem dou bola para ele, né? Então, essa questão da influenciação vai depender de nós. Como nós sabemos, por exemplo, a questão da obsessão. A obsessão, ela é prejudicial na vida tanto do espírito encarnado como desencarnado? Sim. Mas a obsessão também vai depender de quem? Do obsessor? Do obsediado? Dos dois. Porque há o obsessor encarnado para o desencarnado e vice-versa, né? Então depende da influência, depende do quanto o indivíduo se permite influenciar, né? Então esse poder é nosso. Olha que legal isso. Está na minha mão. De uma determinada forma, não depende do outro. O meu crescimento depende do outro até um determinado ponto. Num determinado ponto não depende, né? A gente entra lá na escola, tem o prêmio primário e tal, aquela coisa, você vai passando umas etapas. Aí ficou aquela etapa, ficou para trás. Até aquele ponto foi necessário. Chegou num outro ponto, foi necessário e passou. Num outro ponto, foi necessário e passou. E aí, de repente, pode ser que um dia você, aluno, de repente está dando aula para aquele que foi o seu professor, que está na sua mão, a questão do crescimento. É o que a gente faz com essa individualidade, né? Nessa interligação aí, a gente tem essas questões das variáveis, né? Então varia de ser humano para ser humano o que acontece, né? Então por que para uns, por exemplo, parece que a vida flui com uma certa facilidade? Para outros parece que de repente é meio penoso. Está um pouco ligado com o nosso ego, com o nosso orgulho. Quando nós entramos num processo, por exemplo, de aceitação, e a gente bate muito nisso, eu e o Geraldinho, por conta da nossa outra irmandade, quando nós entramos num processo de aceitação não é que eu saio do problema, mas eu dou um passo e olho como o observador. O observador, ele não está no meio do furacão, ele está fora, né? Uma outra forma, por exemplo, de observador, né, no sentido atemporal. Imagina, por exemplo, que a gente está aqui, todos nós vamos fazer uma viagem de avião e aí a gente caiu no meio da floresta amazônica e a gente não tem noção de onde que a gente está, mas a gente precisa sair dali, certo? Vamos tentar sair dali. Ninguém morreu, está todo mundo vivo e tal, tudo mais. Para onde você olha é mato. Você não tem noção de norte, sul, leste, oeste. Eu não tenho a mínima noção dessas coisas. Para mim tudo é mato. Qual é o que o senso lógico nos diz? Procura o lugar mais alto possível, sobe numa árvore e tal, tudo mais, para você ter uma noção
de onde você está. De repente você descobrir, o caminho está lá embaixo, né? E aí você vê que de repente tem alguns caminhos, mas que de repente num caminho ali está, sei lá, tem um animal, no outro caminho está livre e tal, então é mais ou menos por aqui. Mas se eu não entrar dentro desse processo de observador, eu estou no meio da mata. No meio da mata eu estou complicado. Por que então fica difícil muitas vezes a gente sair das situações que nos encontramos? Porque a gente não para serenar a mente, né? E observar. Por que os Espíritos falam tanto, por exemplo, assim, ó, em momentos críticos, serene a mente e ore? Que é para você baixar aquele tom energético, violento, tal, tudo mais, entrar num processo mais tranquilo, mais sereno, tal, até para poder captar, né, a mente da espiritualidade, captar, sabe, bons pensamentos. E aí eu começo então a observar, por exemplo, que olha, eu tenho um determinado erro aqui, eu preciso fazer um acerto assim, eu preciso fazer uma mudança aqui, uma mudança ali. Do contrário, fica muito difícil, né? Outra questão, por exemplo, certo e errado na individualidade. Depende. Pode ser certo, pode ser errado. Ou não? O que é certo para um é certo para todos? O que é errado para um é errado para todos? André Luiz já dizia, né? O mal é o bem, o mal compreendido. Aí eu preciso entender até que ponto o que é bem e o que é mal, né? Pensa, por exemplo, num traficante vendendo droga. Para ele é uma boa. Para ele aliciar um indivíduo, ele está certo. Com a cabeça que ele tem, não tem nada de errado. Para eu que estou do lado de fora, é um mal. Ele vai pagar as contas disso, né? O que é o bem? Seria ele não entrar nesse caminho. Seria o outro, que é uma individualidade, não dar atenção para ele. Seguir um outro trajeto. Então são pontos assim que a gente precisa começar a trabalhar para ver até que ponto que eu realmente estou vivendo dentro de um processo natural da vida. E não com um monte de conceitos enfiados na minha cachola, né? Vindo lá de berço. Que também não é problema, não é culpa dos nossos pais ter. Não, porque ele já vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo. É uma bola de neve. É igual aquela história da família reunida, né? Bota-se o pernil em cima da mesa. E aí tem sempre, como dizia a turma, um espírito de porco. O menino pega e fala assim: mãe, mas por que está cortado de um lado, cortado do outro? Ah, não sei, eu aprendi isso com sua avó. Vovó, por que cortou o pernil de um lado e o pernil do outro? Ah, porque eu aprendi com a Bisa. Bisa, por que o pernil é cortado de um lado e cortado do outro? É porque quando eu fazia, a minha forma era pequena, então não cabia, a gente tinha que cortar. Isso é muito comum na vida da gente, né? Você pergunta para a pessoa assim: qual é a sua religião? Eu sou católico. Mas é de opção? Não, meus pais eram, eu sou, né? E a gente vai, né? Aí o pai é corintiano, o filho nasceu, adivinha? Corintiano. Mas por que você é corintiano? Porque meu pai é corintiano, eu nasci no meio de corintiano. Mas por que você não optou ser palmeirense? Você é louco? Eu vou ser corintiano até morrer. E morre perdendo, mas tudo bem, né? Deixa eu calar, né? Então, outro detalhe dentro da individualidade: quando eu me comparo com o outro, eu me coloco no resto da subtração. Para analisar isso. Quando eu me comparo a uma outra pessoa, eu estou me colocando no restinho. Eu estou deixando a minha essência. Eu não estou valorizando, sabe, o ser que eu sou, que fui criado.
Ah, o fulano tem, por que ele tem e eu não posso ter? E aí entra a questão das cobiças, da inveja, por aí vai. Isso me lembra um primo da minha esposa falando assim para ela assim: ah, hoje em dia qualquer um pode ter um carro. Aí minha esposa até perguntou assim, falou: nossa, eu estou pior que qualquer um que não tem. Né? Então, sabe, qualquer um é muita gente. Eu conheci pessoas que falaram: depois que entrou o aplicativo, eu vendi meu carro. E não é gente pobre, não, gente que tem condições financeiras. Sério, não, sério. Eu falei: por que eu vou ficar pagando IPVA, tendo um monte de dor de cabeça? Eu pego um aplicativo aqui, tal, se o carro quebrou, o problema do cara. Se ele bateu o problema do cara, Deus que eu não tem problema nenhum. Mas qualquer coisa não é problema meu. Eu desço e pego outro. Sabe? É saber usar o que a gente tem. Mas eu ficar me comparando com uma outra pessoa, né, é eu me colocar no sentido de resto, sabe? Eu estou me sentindo muito pequeno, estou me excluindo, não estou me valorizando. Eu volto de novo a dizer, é o equivalente a falar para Deus: ó, você errou comigo, porque eu queria ser assim, né? Queria ser assim. É um direito que cada ser humano tem de fazer da vida que bem entende. Né? Por exemplo, minha esposa é negra, então o que ela faz? Ela alisa o cabelo. Eu até brinco com ela assim: por que você não faz que nem a Maju? E você fala: tem que, às vezes ela parece com uns penteados assim, ela fala: ai, eu detesto, tem que alisar. Aí você vai conversar com a pessoa: mas por quê? Porque eu adoro o cabelo liso, eu acho lindo o cabelo liso. Pô, mas você é negro. Eu não conheço negro com cabelo, a não sei se seja indiano, né? É bem negro com cabelo liso, mas aí é um outro DNA. Então, você percebe como é difícil o ser humano se aceitar? E, Geraldo, a gente observa e olha porque o outro é mais bonito, porque o outro é mais rico, mas a gente esquece que, além dele estar recebendo um monte de coisa, ele também está passando por um monte de outras dificuldades que, se eu quiser para mim, talvez eu não aguente. Sim. Veja bem uma coisa. Imagine cada um neste planeta se resolvesse, por exemplo, fazer o papel de um outro. Seria uma confusão, seria uma verdadeira torre de Babel. Seria uma confusão extraordinária. Nós não teríamos basicamente nada vezes nada. Porque no meio da confusão nada se constrói de uma determinada forma. Você precisa de ter um pouco de bom senso e tal, tudo mais, né? Imagina, você vai construir um prédio e aí reúne todo mundo: vamos ver como é que a gente vai construir isso aqui, cada um dá um palpite. Aí o servente de pedreiro fala: não, eu acho que tem que ser assim. O outro: não, eu acho que tem que ser assado. O que vai sair lá de cima? Se é que vai subir esse negócio, né? Então a gente aprender a valorizar aquilo que, sabe? Porque quando você não cumpre o seu papel, fica um espaço vazio. Cada um de nós temos um papel fundamental no universo. Jesus falou: vós sois deuses. Vocês podem fazer coisas até maiores do que as que eu fiz. Está nos otorgando ali um poder que nós ainda não temos noção do que é esse poder. Agora, para eu ter um pouco de noção desse poder, eu preciso de abraçar esse poder, eu preciso de me abraçar, começar a me trabalhar. Erros, todos nós vamos cometer, eu cometo erros, e às vezes eu fico com bronca de mim porque cometi o erro, mas agora já tem aquele simancol de falar: não, calma aí, Bruno, nada de ficar com bronca de você porque você cometeu o erro, porque, filho, você não é perfeito, você está dentro do processo da perfeição, mas não é perfeito. Então você vai cometer erros. Então vamos baixar essa bola, vamos deixar de ser orgulhoso assim, né? Porque você vai continuar errando. Hoje eu erro menos do que eu já errei. Agora eu fico imaginando, por exemplo, os espíritos. Ou seja, a pessoa que desencarnou chega no mundo espiritual. E aí no mundo espiritual, quando a nossa mente está um pouco mais clara, tal, tudo mais, né? Claro que foi dependendo de cada um aí e tal.
descobre que, eu perdi muito tempo, eu cometi muitos erros, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Deve ser uma salada indigesta de culpa, carregando de pecado nas costas, né? De desvalorização pessoal, que não é brincadeira. Agora, imagine esse espírito que não toma consciência, né? Não faz uma transformação e reencarna. Vai reencarnar como? Doente, dependendo do estado aí atrofiado. Mas nós temos exemplos fantásticos. Paulo de Tarso vê aquela luz tal e entra para a cidade, ou seja, caiu, levanta, está cego agora, tal, tudo mais. Cegueira aí no caso até seria um ponto de entrar para dentro do meu interior, porque agora eu não estou com os olhos do lado de fora. Entra para a cidade, eu estou indo para um outro mundo, para um outro universo. Aguente firme aí, vou mandar alguém te auxiliar. Vai lá, começa a auxiliar, toma consciência, ciência, estudo, sabedoria. Ele toma esta consciência de que ele foi equivocado dentro daquilo que ele acreditava, e ele não fica ali parado, olha a vida, olha céus, olha dor, olha azar, me ferrei. Não, ele simplesmente parte do trabalho. E uma das coisas que ele vai precisar de aprender logo de cara, o que é? Vai ficar 3 anos no deserto. Por quê? Porque no deserto você vai abaixar sua bola, você vai deixar de ser orgulhoso e egoísta, você vai aprender a ser humilde, vai começar do zero. Se você era o bam, aqui não, filho, aqui agora você abaixa, vai lamber o pozinho do chão, vai começar a fazer um tapete, entendeu? Que é o que tem para hoje, entendeu? Então não tem nada de feio começar. Aliás, como dizia um amigo meu, por cima só começa buraco e demolição. Você entendeu? O resto, não, gente, é por baixo. Só que a gente não para para ver, começar por baixo é feio. Onde já se viu um sujeito na minha posição? Não tem dessa. Eu acho fantástico a vida, porque quando você não vai, ela te empurra. Aí chega uma hora que você está tão moído, mas tão moído, que você fala, não aguento mais. Porque vocês acham mesmo que a gente aprende pelo amor? Mais ou menos. Com certeza. A gente aprende mais? Com certeza. Pela dor? Mas o que mais influi? Cansaço. Sai daqui correndo, você só para quando você cansa. Na verdade, não é bem a dor que nos faz parar, é o cansaço do sofrimento. Porque eu já vi muita gente que morreu na dor e não mudou. Então é o cansaço. Não cansou de sofrer? Não chega? Eu não sei vocês, mas eu já cansei, né? Bom ou mal, que a gente estava falando, né? Vai depender da situação, né? Vai depender da situação. E eu gosto dessa palavra situação. Situação, onde eu me situo, onde eu me coloco, né? Aonde eu me coloco é aonde eu estou, é o que eu tenho. Se situou no mal, você está no mal, filho. Você se situou no bem, você está no bem, né? Então, eu de uma determinada forma, eu adquiro para a minha vida, né, tudo aquilo em que eu me coloco. Se eu me coloco no bem, estou bem. Se eu me coloco no mal, estou no mal. E eu vou aprender com os dois.
Porque os dois vão gerar, claro que no bem, e gera alegria, satisfação e assim por diante. No mal, há um determinado momento que, depois do cansaço do sofrimento, eu vou começar a tomar um outro rumo. Aí então caiu a ficha. Nossa, gente, mas não funciona. Não dá. Eu tentei 1 milhão de vezes, não funcionou. Então, e agora? Vou tentar de outra forma. Até que dá, até que funciona. Né? Como a gente costuma dizer aqui, por exemplo, eu tentei parar de beber 1 milhão de vezes. Né? Jurei 1 milhão de vezes, não bebo. No dia seguinte estava bebendo. Até que houve um dia fatal em que eu fui lá e parei. Né? Um outro detalhe dentro da questão da individuação aqui e do processo natural da vida. O que é justo? O que é injusto? Depende. Se a gente parar para pensar de uma determinada forma, nada é justo e nada é injusto. Tudo está certo e não está. Porque é baseado naquilo que a gente cria, naquilo que a gente constrói. Então, eu nasci faltando um braço. É justo ou injusto? Depende da ótica do indivíduo. Ele pode querer não aceitar, né, por conta aí do, sei lá, das suas ilusões, do seu ego, do seu orgulho e tal, e ficar blasfemando contra a vida pelo resto da sua existência. E nós temos fatos, por exemplo, do indivíduo que nasceu sem as pernas. Vocês já viram aqueles vídeos? Não me lembro do nome dele. Nasceu sem os braços e sem as pernas e dá palestra no mundo inteiro. É opção. Nick Vujicic. Hã? Nick Vujicic. É o Nick. Só o Nick tá bom, porque ele É uma palavrão, é mais ou menos essa pronúncia. Nick Vujicic dá bom. Então o Nick é um exemplo. É opção. Você já imaginou? Você nasce sem os braços, sem as pernas? Ah, vida, dor, o que eu vou fazer agora? E o cara da palestra motivacional? O cara da palestra motivacional. E aí? E aí? Não dá raiva? Tem hora que dá raiva, não dá? Mas como? Pois é exemplo. Na hora que eu chego no espelho. Na hora que eu chego no espelho. Mas não, aí você olha assim e fala, bicho, mas tu é uma besta quadrada elevada ao cubo. Entendeu? Né? Nem Einstein consegue fazer esse cálculo matemático. Está lá, é a opção do indivíduo, né? Outra coisa, por exemplo, essa coisa de pode ou não pode. Pode ou não pode? Eu sou uma individualidade. O que eu posso, o que eu não posso? Tem algum lugar escrito que você não pode? Se a gente pegar lá, por exemplo, os 10 mandamentos, está lá, não matarás. Mas ainda assim é opcional. Né? Mas você quer ver uma coisa? Aí eu pergunto assim, vocês já mataram alguém? Não. Essa encarnação, graças a Deus, eu não tirei a vida de ninguém. Legal, meus parabéns. Mas o quanto você já se matou? Quantas vezes a gente já se matou? Quando eu me mato, por exemplo, por não proporcionar, por exemplo, só o meu bem-estar como pessoa. Eu me mato, por exemplo, quando eu quero me colocar no lugar do outro. Volto a dizer, é aquela coisa da subtração, é da ignorância, é o menos. E às vezes a gente vai se colocando em determinados pontos da vida da gente e tal demais, que, gente, vocês já viram paninho de boteco? De balcão de boteco? Vocês já viram? Se nunca viram, não passei no boteco. Paninho de boteco. Às vezes a gente está pior do que o paninho de boteco. Aquilo, um dia foi branco, o negócio está da cor de chocolate. Não tem cândida aqui puro, sabe? Que transforma aquilo em branco de novo. Está encardido. E às vezes a gente faz isso com a vida da gente. É uma vida encardida. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive uma vida encardida. Sabe?
E não foi ninguém que pegou minha mão e me levou. Eu aceitei. É opcional. Né? Síndrome do piolho. Essa eu criei. Isso não foi os psicólogos, não. Síndrome do piolho. Piolho, vocês sabem, né? Que é aquele bichinho que anda pela cabeça dos outros, né? E fatidicamente ou morre envenenado, porque tem um venenozinho para matar ele, tal, ou é assim, morre esmagado. Esse é o piolho. Portanto, andar pela cabeça dos outros, sem parar para analisar as coisas, você vai morrer envenenado pelo besterol que tem daí, ou esmagado pela sociedade. Entendeu? Pelo conceito social. Né? Isso que eu acho legal, né? A espiritualidade. Se a gente pegar lá no Pai dos Burros, vai, que é o dicionário, isso, obrigadinho, porque de vez em quando o tio e o técnico, os dois não se abraçam, né? Se a gente pegar no dicionário e olhar lá, por exemplo, o que é espiritualidade? Espiritualidade é a qualidade do relacionamento com quem ou com o que é mais importante na sua vida. Essa é a definição dele. Eu acho essa definição assim muito legal. Então é a qualidade do relacionamento. Como é que eu me relaciono, né, com as pessoas? Tem qualidade no meu relacionamento com as pessoas? Porque para existir qualidade no meu relacionamento com as pessoas, eu preciso ter uma qualidade de relacionamento para comigo mesmo. Como é que eu me relaciono comigo mesmo? Eu me dou os parabéns para mim? Que isso, você vai inflar o seu ego? Não, tem que dar. Sabe? A gente tem que se valorizar. Sabe? A gente tem que se querer bem. Né? Se querer bem não é ir lá na cabeleireira, viu? Fazer não sei o que, né, tal, fazer interlacer aí os careca, que mais? Fazer, como é que chama lá? Você vai fazer hipoaspiração, você vai não, é para ver se eu me sinto bem. Gente, a lei da gravidade pega todo mundo. Você pode fazer agora, daqui a um tempinho o troço vai estar caindo de novo. E aí você vai se sentir mal? Ah, eu estou ruim. Não, eu acho que o gostoso, há muitos anos atrás, quando eu era taxista, eu peguei como passageira aquela senhora que ela era a diretora, a fundadora daquela casa que, se eu não me engano, acho que era o Panda, que é de câncer, não me lembro o nome daquela casa. E eu estava lá no fundo do carro, lá tinha 2 livros lá no fundão do carro. Ela falou, o senhor gosta de ler? Eu falei, adoro ler. Ela tinha 90 e trala lá. Ela falou assim, continue, porque olha, eu leio todos os dias, a minha cabeça é ótima, graças porque eu leio. Eu adoro a vida e tal, aquela coisa toda, sabe? 90 e trala lá esbanjando saúde. Podia não ser saúde física, mas saúde espiritual, saúde mental. Isso é fantástico. Esse é o verdadeiro valor que a gente vai dar para a gente. Entendeu? O resto, claro, tudo bem, né? Você já imaginou se ninguém falasse assim, não, eu não vou pentear o cabelo, não vou cortar o cabelo, não vou fazer interlace, não vou fazer isso? Os coitados profissionais aí, né, tem que mudar de profissão. Então vá, é uma boa, gostoso, legal, não tem nada contra. Mas antes disso, pensa aqui no interior, né? Então, espiritualidade é um processo natural, que não depende de religião, né? Que não tem nada a ver com religião. Me lembro quando um dos grandes teólogos nossos, se não me engano brasileiro, que numa conferência mundial, onde havia ecumênico, onde havia todos os líderes religiosos, ele foi, estou tentando me lembrar o nome do teólogo, está aqui, mas não sabe. E ele disse assim, ele fala mesmo, ele fala assim, sabe aquela complicada? Ele pegou, chegou para o Dalai Lama e falou assim, santidade, o senhor como é um exemplo, né, do budismo e tal, aquela coisa toda e tal, na sua opinião, qual a melhor religião que existe? O Dalai Lama, né, além da sua serenidade, ele falou assim, aquela que te faz bem. E se você também não tiver, está vivendo bem, está crescendo, está auxiliando,
está se transformando, esse é o seu espaço. E como dizem muitos aí, tem muito ateu que é muito mais cristão do que muito cristão, né? Olha, outro detalhe, dentro da questão da individualidade, tudo é transitório. Tudo é transitório. Então vamos começar a trabalhar a questão do desapego. De apego é você se sentenciar ao sofrimento, sabe? Meu marido, enquanto estiver com você, quando não estiver mais com você é das outras, e vice-versa, minha esposa também, minha esposa, quando estiver com você, porque quando não estiver com você vai ser de uma outra pessoa, né? Meu filho, nós não temos filho, veio para usufruto, tudo é para usufruto. Eu acho tão linda a vida, porque olha, nem o corpo é meu, é só para eu usufruir. Que legal, né? Você não leva nada, você vem para cá peladinho, né? Eu fico imaginando assim, imagina você no mundo espiritual, ó, você vai encarnar, viu? Você vai encarnar, tal, semana que vem você vai encarnar. Será que a gente ficaria lá? Ai meu Deus do céu, será que vai ter comida? Será que o peito da mamãe vai ter leite? Onde que eu vou nascer? Como é que vai ser isso? Claro que de repente a gente até tem uma prévia, mas tem cara que não tem prévia não. E aí? Como é que fica? Doideira, né? Mas você vem. Graças a Deus tem um esquecimento, você não se lembra de nada, né? Uma maravilha. E a gente vem. E aí nasce. Não sei aonde, de repente debaixo da ponte, uma mansão. Sei lá, a gente nasce. E aí a gente vai vivendo, vai fazendo, acabou. É tudo para usufruto. Quando a gente começar a aprender a trabalhar isso na vida da gente, a gente vai começar a perceber uma coisa fantástica: menos sofrimento, porque o sofrimento é opcional. Então eu não preciso sofrer por determinadas coisas. Pensa numa coisa: Chico Xavier era rico ou pobre? Dinheiro, né? Se eu for pensar em grana, eu poderia dizer que ele era miserável, mas o Chico não precisava de grana. Chegava lá caminhando de cesta básica na porta do cara, o cara tinha cama para dormir, o cara tinha tudo, tinha até quem fazia o cafezinho para ele, só faltou ter quem mastigava para ele, né? Mastigasse para ele. O cara tinha tudo, então é rico, né? Então riqueza não tem nada a ver com grana. Grana me permite fazer um monte de coisas que de repente eu sem a grana não consigo fazer. Então, para encerrar, eu já tomei uma bronca aqui, ó. Ser normal é se anormalizar. Sai do normal, vá para o natural. Esquece o normal, vai para o natural, porque o natural é lei. O normal é a invenção do ser humano. É criação mental, é ilusão do ser humano, né? Ser natural é ser como a natureza me fez a cada instante, né? E me valorizo como sou e me aceito como sou. Você se aceita como você é? Isso é fantástico. A vida é maravilhosa. Pena que a gente não fica com esse corpinho assim sarado, legal, né? Senão eu não queria nem morrer mais. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e nos ilumine.